Já começou, é isso? Já estamos aqui? E eu, louca, descabelada? É isso? Alguém me responde? Se é isso mesmo? Se estamos bem? Está todo mundo me ouvindo? Beleza. Gente, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão enfrentando essa quarentena? Que loucura, né? Ninguém esperava por isso. E, diga-se de passagem, eu acho que o autor que a gente vai falar hoje ia aguentar super bem, assim, essa quarentena. Porque ele ficou meio que em quarentena várias vezes, mas por causa de outras coisas, né? Ele foi preso, nossa, esse homem sofreu o pão que o diabo amassou. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo bem antes de eu começar a dar aula, a falar? Eu tô falando assim, olhando para baixo, porque eu tava postando stories no meu Instagram, porque aqui, gente, é multidesk. Bom, se todo mundo está ouvindo bem, vou começar então. A gente vai começar a falar. Antes, eu estava falando com as meninas da Record, antes, enfim, eu sou a Tati, do Valer um Livro, caso vocês não me conheçam. E a gente vai falar, lá no Valer um Livro, eu sempre dou aula para os vestibulandos, para quem está na escola, enfim, para todo mundo que está por aí, que precisa estudar por algum motivo, qualquer que seja. Ou às vezes a pessoa só gosta muito de literatura, que nem eu, e quer falar de literatura agora em casa, né? Antes eu ia falar no bar, ia falar o quê? Com os amigos, na pizzaria, mas agora não pode, né? É, mas antes disso, antes de eu começar a falar, a gente tem que entender o contexto histórico, tem que entender quem foi esse cara, por que, que ele escreveu esse livro. Até porque esse livro ele foi publicado em 30 e tantos, 36, assim, lá pra frente. Muita coisa aconteceu por aqui. Eu não vou, como eu vou explicar isso? Eu vou poupar vocês de fazer uma parada que é começar lá na Idade Média para falar sobre as escolas literárias. Porque, diferentemente de outras culturas, a gente começa a considerar as nossas escolas literárias quando a gente começa a ter produção feita em língua portuguesa, tá? E que aí a gente começa com o que a gente chama do trovadorismo, né? Que era uma coisa cantada, uma coisa todo mundo cantando um para o outro, para as donzelas da corte. Eram canções que eram feitas como modo de pagamento até, né, para algumas pessoas, para alguns reis, para pessoas do alto escalão na Idade Média. E aí a gente vai indo, a gente vai para 1500, com quem? Com Pero Vaz de Caminha chegando aqui e fazendo aquela carta falando o que ele achou do Brasil, né? E aliás, gente, uma curiosidade aqui, porque Tati também é curiosidade, o Pero Vaz de Caminha não era nem para estar naquela caravela, tá? Ele foi sem querer, ele foi pagar uma dívida de um cunhado dele que tinha sido preso. Inclusive, quando ele chega aqui no Brasil, ele manda uma carta para o rei pedindo para o rei perdoar esse cunhado, perdoar esse homem que estava preso, né, por ter cometido um crime. Enfim, mas não é esse o caso. E aí, depois do quinhentismo, a gente vai ter o humanismo, né? Que a gente vai ter o Camões, o Amor é Fogo, que arde sem doer, a ferida que dói e não se sente, né? E vai ter quem mais? Gil Vicente com teatro. Aí a gente entra no barroco, que é uma galera pesadaça. Nossa, que povo pesado, né? Quem mora em Minas aí, eu não sei se tem alguém de Minas nos assistindo, eu não consigo ver o chat de vocês aqui, mas se tiver, já deve ter visto, ouvido falar de Ouro Preto, que tem o Aleijadinho, e tem aquelas igrejas, né, que viram uma coisa de turismo, mas que elas têm o céu, elas têm o teto da igreja bem para baixo, bem próximo da gente, né? Que era para dar uma ideia de que Deus estava vendo. Por quê? Porque a gente começa com uma série de movimentos, por exemplo, o movimento protestante, né? A gente começa com uma série de movimentos contra a igreja, o humanismo começa a aparecer, o humanismo de fato, aquela coisa de que o homem é o centro da terra, e não mais o teocentrismo, né, que era Deus acima de tudo e acima de todos. É, eu tô falando isso, mas eu dou risada porque eu fico lembrando do momento que a gente está agora, né? Que apesar da gente ser muito o homem está no centro de tudo, né? A gente tem várias questões aí com as religiões tomando conta, enfim. Mas isso já é outra história. Mas vocês vão ver muito isso no Graciliano Ramos, por mais que ele tenha publicado o livro há tanto tempo.
Mas vamos lá, barroco, igreja lá, colocando a gente para baixo. Por quê? Porque o homem do barroco, o homem dessa época, ele está muito em dúvida do que ele vai fazer. Ele está em dúvida se ele vai pecar, se ele vai fazer os prazeres da carne, se ele vai fazer um sexinho, se ele vai beber uma bebidinha que ele gosta, né? Se ele vai falar uma mentirinha que de vez em quando ninguém é de ferro, né? Ou se ele vai ser casto, se ele não vai fazer nada disso e, portanto, vai para o céu imediatamente na hora da morte. Ele está com tanta dúvida disso que é angustiante as coisas do barroco, né? E por mais que a gente tenha o nome do livro chamado Angústia, traz esse movimento também, mas não é somente isso. E é por isso que eu estou passando por todas essas fases para a gente chegar na segunda fase do modernismo, que é onde o Graciliano tá, beleza? Aí, beleza. Aí passou o barroco, aí a gente tem uma fase que é mais Árcade, né? Uma coisa meio que vamos voltar para as ilhas gregas, o Carpe Diem, né? Fugiare urbem, fuja da cidade, vá pastorear as suas ovelhinhas, porque só a natureza basta. É a galera hippie da literatura, né? Uma galera ali que tá cansado de tanto peso, que o barroco é pesado. Aliás, se vocês forem pegar as artes plásticas, por exemplo, as artes plásticas da época do barroco é muito pesado. É escuro, é marrom, né? É uma coisa forte, né? As igrejas são um exemplo. E quando você chega no Arcade, já é uma coisa tão mais leve. Mulheres, sobretudo mulheres brancas, né? Deusas loiras, sobretudo deusas loiras, né? A Grécia volta com tudo, a cultura greco-latina volta com tudo. Inclusive, algumas coisas, alguns mitos voltam a existir e serem falados naquela época, né? E aí a gente vai começando, assim, pouco a pouco, passinho a passinho, a entrar o quê? No romantismo, por exemplo, né? Que a gente tem 3 fases do romantismo. A fase mais conhecida do romantismo, querendo ou não, é a fase indianista, que é a fase do Zezinho de Alencar, o José de Alencar, que é uma fase que ele vai falar do índio como uma coisa quase perfeita, só que ele precisa ser civilizado para ser perfeito. Por que ele precisa ser civilizado? Porque ele está numa época, o Zezinho de Alencar, que ele quer justamente a parte da nação, ele tem que mostrar que o Brasil é demais, o Brasil é incrível, a família real já veio para o Brasil. E aí a gente vai começar a ter uma série de eventos, né? O Dom João, ele traz, junto com a família real lá de Portugal, um monte de coisa, ele traz inclusive máquinas, né? De impressão, enfim, ele traz um monte de coisa, com livros e etc., em português, de Portugal, inclusive. Então a gente tem que mostrar o que é a cultura brasileira, porque a gente não é português, né? E era uma época escravocrata, então o José de Alencar ele olha para o lado e ele fala: não vou colocar como herói do meu livro o escravo, o negro, porque eu não concordo, né? Eu não quero que ele seja o herói nacional, eu não quero que ele represente o meu Brasil. E aí ele olha para o outro lado e aí ele vê o português. Ele fala: o português eu vou ter que botar no meu livro, mas eu vou botar como caráter civilizatório que vai nos dar. Porém, quem que estava aqui antes? Todo mundo, os indígenas. Então, vamos colocá-los. E aí é quando ele faz aquela trilogia, né, indianista, que o mais famoso deles é a Iracema, que tem a Virgem dos Lábios de Mel, e que ela se deixa levar tão facilmente pelo português, né? Por quê? Porque ela é bobinha, né? Dentro ali da concepção que o José de Alencar, que o Zezinho vai criando, é isso que ele pensa que vai acontecer. É isso que ele pensa que vai fazer sentido dentro daquela cultura. Aí depois disso, a gente vai ter uma fase ali ultra romântica, que é inspirada, né, no Lord Byron, que é um cara inglês, que é aquela coisa, que tem aquele mito de que ele ia para o cemitério beber vinho em caveiras, porque ele meu Deus, ele é vitimista, assim, o bagulho com ele é intenso, o bagulho é doido, e a mulher amada é inalcançável, a mulher amada é uma parada assim que não existe, mano. O bagulho ali e eu nunca vou conseguir alcançar aquele ser. E por isso eu sofro. E aí a gente tem uma fase, que é o Castro Alves, já, né? Que é uma fase, gente, que a gente tá com o caráter nacionalista, mas a gente está começando a entender fatores sociais. E é por conta disso que a gente começa a entrar no realismo, que quem entra? O Machado de Assis. Só uma coisa, um PS. Enquanto eu tô falando aqui, eu não tô vendo vocês falando aqui ou não, né? Não sei se vocês estão acompanhando, se eu estou falando muito rápido.
Só para vocês, eu tô lendo aqui, só para ver se tá tudo certo. O que acontece, gente? Tudo que eu falar agora não é de, nossa, que coisa importante para a angústia, que coisa importante para a vida do Graciliano. Mas é importantíssimo para vocês entenderem por que o Graciliano era o Graciliano. Então, por isso que eu estou passando muito rápido, mas se vocês estiverem anotando, se tiver gente aí que está estudando para pré-vestibular mesmo, ou que vai usar para alguma coisa, para prova que está fazendo aí à distância e etc., anota só as palavras que eu estou falando, sabe? Porque aí vai ser um gancho para vocês lembrarem dessa linha do tempo que eu estou dando para vocês até chegar no Graciliano, tá? Então vamos lá, voltando, a gente acabou então a fase romântica e a gente entra por uma fase ali realista, que é uma fase de falar as mazelas sociais e de colocar personagens com problemas psicológicos. Por quê? Porque é a primeira vez que a galera começa a olhar para o lado e pensar: pera, as coisas estão muito redondas aqui, né? Ou você é muito perfeito ou você é zero perfeito. As coisas não são assim. Olha, e o Brasil aí já está acontecendo, já está um monte de coisa indo, né? E mesmo assim, cadê isso nos livros? Sendo que os escritores, na época, eram de uma importância sobrenatural para a realidade. Não à toa, como política, o Dom Pedro II pedia que os escritores escrevessem sobre o Brasil. Porque quanto mais escrita tivesse algum lugar, mais memória a gente vai ter, mais arquivo a gente vai ter. Então, os escritores, durante muito tempo, foram as pessoas mais importantes, praticamente, da sociedade, cara. Era uma coisa assim, assustadora. Logo entra Machado de Assis, que era amigão lá do Zezinho de Alencar. Eles viveram. Quando a gente fala de escolas literárias, a gente tem que lembrar que muitos desses escritores estiveram em mais do que uma escola. O Machado de Assis teve uma fase romântica, mas a fase romântica dele não cai no vestibular, tá? Cai a fase realista, que começa com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí, beleza, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é aquela coisa que, por mais que seja um realismo quase fantástico, porque é um morto que está voltando para falar da vida dele, é tudo uma figura de linguagem, sabe? É tudo uma metalinguística. Existe uma metalinguagem ali enorme, né, no livro, né? Que é quando o próprio livro fala do próprio livro. O Brás Cubas, ele sabe que ele é um personagem e ele sabe que ele representa algo. Tanto é que quando ele sofre por alguma coisa, ele fala: eu que nunca trabalhei, que nunca paguei nada com o suor do meu rosto. Então, isso é muito importante para a gente entender a figura dos personagens do realismo. E concomitante ao realismo, ou seja, junto com o realismo, acontecem outras 3 escolas literárias, que é o naturalismo, tá? Beleza? Naturalismo, que eu já vou explicar. O parnasianismo, que era só na poesia, que eu também já vou explicar. E uma coisa meio surrealista, meio expressionista, né? Que a gente chama ali da galera que ligava muito para a alma, porque era uma parada assim, gente. A gente tem o realismo, que está ligando, a gente tem essa escola que está analisando psicologicamente, falando das mazelas dos problemas sociais. Estou entendendo aqui, beleza? Aí a gente tem o naturalismo, que o naturalismo ele é ligado numa ciência política e filosófica, que é do determinismo. O que é determinismo? É a coisa do... o ser humano, o homem, ele vai ser o lugar que ele vive falar, o tempo que ele vive disser, né? E, enfim, a raça dele for. Tudo isso, esses fatores sociais vão determinar quem o ser humano é. Ou seja, o ser humano não é mal por nascença, né? Ele vai virar mal se ele, por exemplo, viver numa favela. E não é o Tato que está falando isso, pelo amor de Deus, tá? Quem está falando isso é a galera, os naturalistas. Tanto é que o livro que mais representa aí o naturalismo é o Cortiço, da Luiz de Azevedo, que é justamente assim. O português, que tem um português lá, que ele é o mais bonzinho de todos, ele é o mais tranquilinho de todos, ele abrasileirou-se, o Aloysio fala. E quando ele se abrasileira, ele mata alguém. Entende? Por quê? Porque ele foi morar no Cortiço. Enquanto ele estava fora do Cortiço, e antes de conhecer a Rita Baiana, ele era o cara que trabalhava todos os dias, ele era super legal.
Mas aí quando ele se a brasileira, já era. Então, os naturalistas acreditam nisso, né? Nessa visão aí determinista. E aí, pensa na galera do surrealismo olhando tudo isso, olhando para um lado, vendo a Luiz de Azevedo falando isso, vendo para o outro e vendo Machado de Assis. E eles pensando assim, não, beleza, tô entendendo que vocês estão falando das mazelas sociais, mas e a alma? Olha, que lindo, né? A alma, eles são ligados à alma. Eles falam do espírito, eles falam dessa coisa, dessa, sabe, desse amor, assim, dessa coisa que é energia, mais do que tudo. Então, antes de mudar as mazelas sociais e o meu físico, eu tenho que mudar a minha alma, eu tenho que pensar na minha alma. É isso que eles pregam. E aí, nesse contexto todo, todo mundo ali meio que brigando, meio que falando do que queria e tudo mais, e tendo as suas próprias crenças absolutas, porque a gente está falando de uma época que a democracia era muito recente, né? Então a gente tinha. Bom, a gente ainda tem hoje, mesmo com a democracia não sendo mais recente, né? Mas a gente tinha ideias muito absolutas, né? E então os seus escritores tratavam elas como absolutas, né? Como essas questões aí que elas têm que ser mostradas na minha literatura. E aí a gente tem também o parnasianismo, que como eu disse é só na poesia, que é nessa mesma época aí, que só ligava, porque eles cansaram de pensar. Basicamente, a tríade parnasiana, que era composta por um cara bem famoso, inclusive, o Olavo Bilac, né? Que, outra curiosidade, eu adoro dar curiosidade no meio das aulas. Outra curiosidade, Olavo Bilac foi o primeiro ser humano aqui no Brasil, o primeiro brasileiro a causar um acidente de carro. Doido, né? É que ele tinha muito dinheiro, ele era da alta sociedade, ele pegou um carro emprestado e causou um acidente. Um acidente bobo, assim, né? Ninguém morreu, ninguém nem se machucou, mas foi o primeiro acidente datado, né? Então, assim, só para vocês saberem. Enquanto isso, ele fazia a sua obra parnasiana, que era: eu cansei de pensar nas mazelas sociais psicológicas, eu cansei de pensar em determinismo social, eu cansei de pensar na minha alma, eu quero só fazer poesia. E para eles, fazer poesia para os parnasianos, fazer poesia era só ligar para a forma. Então tinha que ser rimado, tinha que ser bonitinho, tinha que ter um formato. Normalmente falava de objetos, falava muito de vasos, eram poesias para vasos, era poesia para estátua, era poesia para essas coisas. E é muito importante vocês lembrarem do parnasianismo, porque o parnasianismo, gente, é basicamente a persona non grata da literatura, tá? Por quê? Porque todo mundo, no final das contas, vai estar lutando contra o parnasianismo, assim, é impressionante uma coisa dessa. Porque a partir do parnasianismo a gente começa a pensar na coisa do como a gente é besta, né? É isso que a gente começa a pensar. Como a gente, sabe? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está ligando para essa rima? Por que a gente quer ser bonito? Por que a gente quer ser rico? Por que a gente quer estar na alta sociedade? Não vamos fazer isso, chega disso, eu quero lutar contra isso. E aí a gente tem uma galera que pega ali ó, o bastãozinho e fala: agora é com a gente, deixa com a gente que a gente vai assumir a literatura daqui. E quem que entra nessa fase? É a fase que a gente chama de pré-modernismo, que não é uma escola literária, mas cai, gente, cai demais no vestibular em geral. Por que que cai? Porque tem nomes muito importantes, dentre eles Euclides da Cunha, que é um dos caras mais importantes ali do pré-modernismo, que ele faz Os Sertões, que é aquele livro que ele é um jornalista, ele é contratado para ir cobrir a Guerra dos Canudos, né, a revolta dos Canudos, e aí ele percebe que o sertanejo está sendo mal visto, né? E está sendo mal representado. E que ele precisa falar o que está acontecendo de verdade, que ele está vendo com os próprios olhos. Então, ele começa, e ele faz os sertões, ele divide os sertões em 3 partes. E por que chama de pré-modernismo e não já modernismo de uma vez? Porque a maioria, grande parte dos escritores do pré-modernismo, eles usam uma linguagem ainda um pouquinho antiga, ainda talvez parnasiana, de certa maneira, né? Mesmo em seus textos de prosa. Então, isso faz com que eles não sejam considerados ainda modernos, mas eles já têm um pensamento social moderno, que vai começar a chegar aí na parada. Logo, eles vêm com sertões, aí vem Monteiro Lobato, com Urupês, que traz a figura do Jaca Tatu,
É a primeira vez que os marginais começam a entrar na literatura. Porque antes eram só grandes representatividades, assim, né? E quando não eram grandes personas, né? Grandes pessoas ali da sociedade, na literatura, eram figuras muito... Qual que é a palavra? Agora eu esqueci qual que é a palavra disso. Quando você... Caracterizado, sabe? Era meio que circular, assim. Nossa, esqueci totalmente a palavra. Se alguém puder me ajudar aqui no chat. Caricaturas, lembrei. Caricaturas da coisa, né? Você tem o Gil Vicente falando dos pobres, mas o pobre é doido, né? O pobre, ele tem caganeira. O judeu, ele não... Ele, sei lá, assume riquezas, pega riquezas de uma maneira muito forte, né? E cobra todo mundo, né? Então, no final, é a primeira vez que a gente tem uma figura não tão caricata, porém não tão caricata. O marginalizado, a figura marginal, ou seja, as pessoas que estavam à margem da sociedade começam a aparecer. O Zeca Tatu é um exemplo disso, né? Porque ele é o brasileiro. Só que ele também é bem caricato, né? Porque o Monteiro Lobato, gente, ele não tinha ainda feito o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele estava começando a entrar ali na figura, na literatura infanto-juvenil, mas era numa coisa... Ele traduzia livros de, tipo, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e tal, e aí depois ele começou a fazer um trabalho do Sítio, por exemplo, e a Emília, e todo mundo. De qualquer jeito, a gente tem Monteiro, a gente tem o Augusto dos Anjos, que era muito... Nossa senhora, era tudo sombra para ele era gótico. O gótico da nossa literatura era Augusto dos Anjos, né? A poesia mais famosa dele é um que ele fala, viu, ninguém foi no seu enterro, manezão, porque você morreu sozinho, toma essa, né? Esse era Augusto dos Anjos. E aí a gente também tem o Lima Barreto, que já está com o pezinho na primeira semana ali, né? Na primeira fase do modernismo. Já estou chegando no Graciliano, falta só um. Porque começa Oswald de Andrade. Aí agora, gente, vocês podem pegar um papelzinho, podem pegar a caneta. Eu vou pegar o meu óculos que caiu no chão. Podem pegar a caneta de vocês, o papelzinho, porque agora o negócio vai começar a entrar e a ficar muito séria. De falar de angústia. Já vi uma pergunta aqui, eu já vou responder, tá? Vamos lá. Seguinte, gente. Eu falei para vocês, eu fiz muito rapidinho aqui, eu falei que nem a mulher do Yakut, eu falei aqui agora para vocês, que eu vim da Idade Média até 1922. Vocês terem uma noção, tá? Então, assim, olha quanto tempo que eu passei em sei lá quanto tempo que a gente tá aqui nessa live, tá? Teve que ser muito rápido aqui, só pra gente entender. Então, eu recomendo a vocês a estudarem mais do que isso e irem ver os vídeos completos lá no canal, os aulões, tem aulão de 1 hora, 2 horas, 3 horas, tem aulão aberto lá no canal, no Valer um Livro, contando cada uma das coisas. Ainda assim, partes, né, resumos, porque é muita coisa pra gente lembrar. Mas agora vocês vão entender por que eu fiz todo esse negócio para a gente começar a falar de angústia e para a gente começar a falar do Graciliano. Por quê? A gente tem os escritores lá na parada, os escritores que estão vendo tudo isso acontecer, todo esse movimento, principalmente aqui em São Paulo, porque São Paulo era meio que um Zé Ninguém, assim, no Brasil, sabe? São Paulo era tipo, em São Paulo tem lá umas coisas, tem umas indústrias lá, sabe? Porque lembra, que aliás, não tem como vocês lembrarem porque eu não falei, mas é que o pré-modernismo, ele aconteceu numa fase muito importante, que foi a fase da República Café com Leite, né, que era Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, e aconteceu também numa fase muito importante, que era a fase da Belle Époque. O que é a Belle Époque? Quando as pessoas começam a produzir tecnologia. É muita tecnologia sendo feita, gente. O telefone é feito nessa época, o próprio automóvel é feito nessa época. Então, assim, pensa que é tanta coisa que é sendo feita que eles estão se achando muito da hora. Eles estão salvando o mundo, eles estão demais. Eles estão demais. E aí, quando a gente vai entrando na década de 20, que tá todo mundo com muita tecnologia e tá todo mundo assim tentando viver a vida. Só que qual que era a capital do Brasil? Era Rio de Janeiro, não era São Paulo.
E não era Brasília ainda, né? Brasília nem existia. Então, a gente tem aquela coisa de todo mundo se achando demais, mas todo mundo querendo ser mais que era de fato. E aí, a galera que estava aqui em São Paulo começou a pensar: pô, a gente tem maior dinheiro aí, hein? A gente tem maior dinheiro, a gente fala só com os artistão, a gente só fala com gente boa, com gente lá, da hora, gente bacana, só que a gente não é tão conhecida assim do jeito que a gente deveria ser. Olha São Paulo aí, que linda essa cidade aqui, que tá começando a ficar cinza já. Que lindo, linda essa cidade, vamos mostrar. E chamam uma galera do Rio também para fazer isso, para fazer essa movimentação, para mostrar que São Paulo tinha uma produção de algo. Só que quase concomitante a isso, a gente tem um problemaço, que é o craque da bolsa, né? É um tempinho depois, mas isso vai fazer muita diferença na literatura da época. Por quê? Porque muitos escritores tinham muito café, tinham fazendas de café, eram herdeiros de fazendas de café. Só que com o craque da bolsa, a galera perde todo esse dinheiro porque tem muito café e tem pouca gente para consumir esse café. Tanto é que quando o Getúlio entra, né, se eu não me engano, é no mesmo ano que ele entra, ou sei lá, um pouquinho antes, mas eu sei que nessa época eles queimam toneladas de café, porque não tem para quem comprar e precisa criar uma demanda para aquilo. Então, pensa nisso, pensa como que está a cidade. Do mesmo jeito que a literatura que a gente está fazendo hoje vai ser 100% inspirada neste momento que a gente está em isolamento, né? Essa quarentena literária que a Record brincou aqui, é isso, né? Os escritores estão escrevendo e estão sendo impactados com esse isolamento. Então, vocês imaginam como que os escritores foram impactados com o craque da Bolsa, com o Getúlio assumindo o poder, né? Então, assim, com a ditadura, com a censura, com tudo isso que aconteceu, tá? Mas vamos lá, então em 22 a galera se reúne, um grupinho se reúne, o Oswaldinho de Andrade, que era um cara muito, assim, muito bem quisto e mal quisto na mesma proporção, assim. Ou você odiava ou você amava o Oswaldinho de Andrade, mas eu diria que não era na mesma proporção, não. Acho que a maioria odiava mesmo. Porque ele era ele causava, ele amava causar. Ele gostava disso, ele fazia isso, inclusive, na literatura dele. E aí o Oswaldinho de Andrade volta da Europa com as coisas das vanguardas europeias, que também, gente, eu fiz uma pesquisa, eu calculei quantas questões caem no Enem para cada escola literária. E aí, realismo, romantismo e modernismo lá na frente, né? Mas vanguardas europeias caiu todos os anos. Não teve um ano que não caiu vanguarda, sabe? Eu ficava assim, tipo, mano, que bizarro. Vanguarda europeia é uma coisa que cai demais. O que é a vanguarda, né? O dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo. Tem um vídeo lá no canal também, não vou entrar nessa demanda aqui, porque senão a gente vai ficar 7 horas falando. Mas ele volta de lá, da Europa, da Alemanha, que ele volta com essa ideia na cabeça, pensando, vou levar isso para o Brasil. A gente tem que mostrar. Só que aí ele se junta com o Mário de Andrade e o Mário fala para ele, viu, tem outra pintora, tem outra mulher que está fazendo uma coisa parecida, ela está com uma exposição ali que eu acho que você vai gostar. Ela é bem moderna, ela tá fazendo umas coisas muito doidas, sabe? Umas coisas muito doidas. Aí ele vai para essa exposição, e essa exposição é de quem? De Anita Malfatti, que Monteiro Lobato fez uma coluna no jornal, e eu não sei se vocês sabem, mas Monteiro Lobato era uma das figuras mais importantes da civilização brasileira naquela época, gente. Porque ele escrevia para 455 bilhões de jornais, e ele era o rei da literatura. Era uma coisa bizarra, assim, esse homem. O poder que ele tinha nas mãos dele. E ele faz um negócio, uma coluna, falando mal da coisa da Anitta, e isso vira um frenesi, ousa de falar, Monteirinho falou mal, Monteirinho meu amigo, porque eles eram amigos, tá? Monteirinho meu amigo falou mal da Anitta, mas eu vou me juntar com uma galera aqui. Aí se junta, fazem o grupo dos 5, né? E eles fazem o que foi convencionalmente chamado de Semana 22, que na verdade durou 3 dias, que era para comemorar, né, o centenário da independência do Brasil, para criar uma identidade brasileira. Diferente da identidade brasileira, que foi criada lá no romantismo. Por que diferente? Porque lá no romantismo foi romantizada. Aqui no Brasil, não tinha essa coisa que o José de Alencar tinha falado. A Iracema não era perfeita. Os indígenas não eram que nem a Iracema. Os portugueses não eram que nem o Martim, né? Os portugueses que o José de Alencar colocava. Não era assim. Era muito diferente.
Tinha um monte de coisa ruim e tinha um monte de coisa boa. Então, vamos fazer aqui o movimento. Fazem a semana de 22 no Teatro Municipal de São Paulo. Então, o Teatro Municipal, que tinha estreado em 1910, ele tinha acabado de estrear, querendo ou não. Então, assim, só a alta sociedade frequentava, né, o Teatro Municipal. E lembrando, isso foi uma manifestação da elite, gente. Não vai pensando que pobre se juntou ali, porque não se juntou, não aconteceu, tá? E aí eles fazem isso no Teatro Municipal. A Tarsila não estava, só que a Tarsila volta para o Brasil e cria o Abapuru, cria os trabalhadores, né? Cria um monte de coisa. O Oswald cria uma série de revistas e jornais. Ele cria o slogan, né? To be or not to be, that's the question. Faz aquele poema que chama Erro do Português, né? Que quando o português chegou no Brasil, debaixo de uma baita chuva, ele despiu o índio. Era uma pena, porque se fosse um dia de sol, o índio teria despido o português, né? O indígena teria despido o português. Ele brinca, ele faz um poema piada e tal. E essa fase aí, depois da semana de 22, é considerada a primeira semana do modernismo. Quando começa a segunda fase do modernismo? Quando tem esse craque aí da bolsa, que tá todo mundo perdido, absolutamente perdido, louco, de maré, e o Getúlio assume. E aí vem uma parada de censura, vem uma coisa doida. E aí tá o Oswald lá, fanfarrão, bonitão, mas ele também perdeu dinheiro pra caramba. Perdeu dinheiro à beça. Só que o Oswald, ele sempre foi causador. Aí a galera olhava pro Oswald e falava assim, mano, todo mundo não espera mais nada do Oswald, sabe? E se ele vai ser preso, se ele não foi preso, se ele... O que acontecer, vai acontecer. Inclusive, o Oswald larga a Tarsila pra ficar com a Pagu, e ele é preso, a Pagu é presa, né, sendo acusado de atentados comunistas. A Pagu é presa 32 vezes naquela época, gente. Ela é presa grávida, ela é a primeira mulher presa por questões políticas aqui no Brasil. Né? Então, assim, e produzindo literatura, tá? Aberta, assim, aberta. Depois eu mostro para vocês ali, eu tenho várias coisinhas. Ó, tá vendo? Ali é a Pagu, por exemplo. Enfim, e aí você tem tudo isso acontecendo, só que aí você tem Graciliano Ramos, você tem Jorge Amado, tá? Manuel Bandeira, você tem essa galera que ainda tá ali, ainda tá vivendo. O próprio Oswald, o próprio Mário. Eles tentaram, eles são conhecidos, a primeira fase, como a fase revolucionária, que é a fase que estava causando. A segunda fase é a fase política. E aí a gente entra no Graciliano. E aí a gente entra em toda a produção do Graciliano, que os mais importantes do Graciliano são esses dois, que é Vidas Secas e Angústia, e vocês já vão entender por quê. Porque eles querem agora não só botar o marginalizado, tipo, beleza, vocês já lutaram, vocês já mostraram para que vocês vieram, a gente já entendeu. Sem vocês a gente não teria chegado até aqui. Beleza, demorou, mas agora a gente vai ter que ser sangue no olho, sabe? O Graciliano, gente, ele tinha formação, ele não era um homem com pouco dinheiro, mas como eu disse, com o craque da bolsa, todo mundo começou a perder uns dinheirinhos ali, né? Começou a perder umas coisinhas. E a galera tava muito em choque. E com o Getúlio no poder, tava tudo assim, e agora Deus? O que será? Enquanto isso, já diria as meninas do Bom Xibom Xibom Bom Bom, o que é de cima sobe e o de baixo desce. Nossa, Tati. Desculpa, gente. Eu peço, o isolamento faz isso com as pessoas, faz com que a nossa referência seja essa, tá? Então, o que acontece? Você tem essa galera, já temos duas perguntas aqui, eu já vou responder. O que acontece? Você tem essas pessoas olhando e falando, meu, tá muito zoado isso aqui. Tá muito zoado mesmo. Que é mais ou menos o que a gente tá tendo aqui, né, gente? O que a gente tem aqui com o isolamento. Por quê? Porque a gente tá vendo que quem tem dinheiro consegue, quem não tem dinheiro tá morrendo, basicamente, né? Então, é quase essa mesma época. E a economia está indo lá para baixo. A gente está numa época muito parecida com a segunda fase do modernismo. Aí vocês me falam o seguinte. Eu já vou responder a segunda pergunta que me perguntaram, depois eu volto para a primeira, tá? Se eu acho que devido à crise, o Lucas Reis perguntou. Oi, Lucas.
Acha que, devido à crise do Covid, memórias do cárcere têm mais chances de ter destaques nos futuros concursos? Seguinte, o que eu penso sobre isso? Deste ano, se rolar, se não for cancelado o Enem, por exemplo, eu acho que não vai ser, mas se rolar, pouco provável que caia alguma coisa em relação a isso, ou se cair, eles vão colocar muito em cima da hora, porque as provas já estão fechadas, as provas são feitas com muita antecedência. Só que com o governo atual, é impossível eu falar para vocês o que vai acontecer, tá? É impossível. É a primeira vez que eu vejo historiadores, sociólogos, pesquisadores, cientistas olhando e falando, não dá para saber. Tá? Então, assim, se fosse levar, o que eu posso te responder sobre isso é, se for levar pela normalidade, sim, vai cair não só Memórias do Cárcere, do Graciliano, mas também e principalmente as obras todas da segunda fase do modernismo, que é a fase absolutamente política. Tanto para um lado extremo, quanto para um lado pouco extremo, mas é político. De alguma maneira é político. Quem faz obra ali naquela fase vai colocar um pezinho ali, tá? Por quê? Porque você tem um dos maiores representantes ali, né, da segunda fase do modernismo, é o Jorge Amado. O Jorge Amado, ele é muito comuna, né? O Jorge Amado, ele é muito político. Então, como ele tem essa figura de politizadora mesmo, ele tem uma fase dele, que é uma fase que a gente chama de livros manifesto, que é uma fase que é quase um folhetim político, que nada é o que parece ser. Só que, falando em nada é o que parece ser, que aí a gente entra com os dois pés no peito do Graciliano, a gente está numa fase que o Getúlio assumiu. E logo, logo, a gente vai começar ali com várias questões, né? Logo, logo não, né? Quase imediatamente, querendo ou não. A gente vai começar já a enfrentar questões políticas de censura, questões políticas que são totalitárias, né? É um governo totalitário. Então, a maioria, né, grande parte das obras da segunda fase do modernismo é pautada em figuras de linguagem, sabe? É pautada em. Eu não estou dizendo isso, mas eu disse. Entende? Eu disse. Quando a gente chega no Graciliano, o Graciliano, ele não era super comuna, que nem o Jorge Amado. Aliás, tem entrevistas dele que ele defendia alguns ideais anárquicos. E ele trabalhava para o governo. Só que ele defendia algumas coisas anárquicas porque ele ficava, meu, não pode ser, não é possível. Aliás, se vocês leram Vidas Secas, vocês vão ver isso muito, muito bem quando o Fabiano, que é o protagonista, com toda a sua secura, né, que ele se assemelha ao boi, ele se assemelha à terra batida, né? A vida seca é ele. Ele enfrenta o soldado amarelo. E as injustiças que acometem ele já mostram imediatamente, né, qual que era a imagem que o Graciliano tinha política. Porque o Graciliano, ele colocou naquela linguagem, inclusive até na linguagem, o Graciliano era um gênio de tal maneira que ele conseguiu fazer uma coisa extremamente política, em Vidas Secas, por exemplo, não só nos personagens, que eram representações de outras coisas. Ele também usou a linguagem seca, a linguagem crua, a linguagem pá, na sua cara, que é tudo marrom, tudo pá, para mostrar que ele estava sendo censurado, para mostrar que estava existindo um regime que deixava os ricos vencerem e os pobres só se ferravam. Tanto é que Vidas Secas começa com eles andando e termina com eles andando. É um romance que a gente chama de romance cíclico, que ele começa no mesmo ponto praticamente onde ele terminou. Nunca acaba. E justamente por nunca acabar, que você pode, sabe o quê? Ler qualquer capítulo a qualquer minuto que não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. E aí ele lançou Vidas Secas antes. E ele estava lá trabalhando bonitinho, só que de repente, aí ele termina de escrever a angústia lá, datilografar a angústia,
E aí, de repente, ele entrega para a secretária dele, olha isso, gente. Ele entrega para a secretária e vem um soldado e fala: o senhor está preso por ser comunista. E nem comunista o brother era. E aí ele é preso. Isso fez com que o Angústia foi publicado com ele preso, né? Então, aí eu vou pegar aqui para ler os trechos para vocês. O que isso faz? Faz com que ele queria muito que esse livro tivesse passado por uma revisão ortográfica e tal, porque ele não gostou, né? Porque ele tinha acabado de escrever. Do jeito que foi, foi. Porque não era que nem computador, que depois você ia lá e já mudava. Você imagina, você escrevia, sei lá quantas páginas, e aí depois, o que foi, depois você por cima passava a caneta, ia lá e refazia, e de novo ia lá e datilografava. Quando ele é preso, ele é preso em 36, tá? E também é publicado esse livro, Angústia, em 1936. Sendo que ele já tinha publicado Vidas Secas, ele já tinha publicado em 1929 Caetés, ele já tinha publicado em 34 São Bernardo, e aí veio esse em 36, Angústia em 36. Essa a gente chama, né, Caetés, São Bernardo e Angústia, a gente chama de a trilogia da primeira pessoa, né? A trilogia, então, do Graciliano. Por quê? Porque todos são primeira pessoa, que não é comum nas obras do Graciliano Ramos, a não ser essas três. E aí ele faz, enquanto ele está lá no cárcere privado, depois ele vai lançar esse livro, né, que foi a pergunta do Lucas, que é o Memórias de um Cárcere, que é muito angustiante, assim, é bizarro. Mas beleza, vamos lá. Graciliano tá lá preso e aí ele tá full pistola, assim, ele tá muito bravo, gente. Ele tá muito, muito bravo com tudo que tá acontecendo na vida e ele tá preso, sendo que ele nem era tão comunista assim, né? E aí eu queria mostrar para vocês, eu vou ler aqui no meu Kindle, a primeira parte uma parte do livro da Angústia, só para vocês verem do que eu tô falando, tá? Olha só. O Luiz da Silva, né, que é o protagonista, ele fala assim: apesar dessas desvantagens, os negócios não iam mal. E foi exatamente por me correr a vida quase bem que a mulherzinha me inspirou interesse. Novidade, pois sempre fui alheio aos casos de sentimento. Trabalhos, compreende? Trabalhos e pobreza. Às vezes, o coração se apertava como corda de relógio bem enrolada. Um rato roía-me as entranhas. Por que eu li essa parte logo de cara? Porque vai ter tanta coisa com rato aqui, porque eles têm muito medo de rato. Porque, como uma analogia, o que os ratos significam? Os ratos significam esse medo, essa sujeira que está acontecendo. Pois bem, Luiz da Silva, que está falando em primeira pessoa, suas próprias memórias. Ele começa o livro falando assim, peraí. Perdão, eu falo muito. Ele começa o livro falando assim pra gente: ó, gente, aconteceu uma parada muito doida comigo. Eu fui acometido por um ato de loucura e fiz bobagem. E agora eu tô aqui. Não sei se estou louco ou são, mas eu vou contar a minha história para vocês. E ele começa a contar a história dele. Então a gente é apresentado para Luiz da Silva, que mora em Maceió. E ele tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: pega esse nome dele, Luiz da Silva. Presta atenção agora, hein? Anota só o que eu vou falar. Todas as palavras em Angústia, no livro Angústia, são analogias. Inclusive, se não, principalmente, os nomes dos personagens. Quando eu falo Luiz da Silva, o que você imagina? Você imagina alguém comum, alguém popular, não é? Você imagina qualquer coisa. Por quê? Porque Silva, né? Luiz, são nomes muito comuns. Então, você tem que pensar sempre nisso. Tudo que for falado, que nem o Luiz, ele faz amizade com o mendigo. Aí o mendigo dá para ele uma corda. Essa corda não é só uma corda, galera. Essa corda vai representar 1 milhão de coisas. Entendeu? Então, assim, tudo vai representar algo. E se vocês forem prestar a FUVEST,
a segunda fase da FUVEST, que vai pedir por escrito tudo isso, é imprescindível que vocês saibam disso, assim. Por isso que eu falei para vocês anotarem. Porque é sempre isso que a FUVEST pede. A FUVEST pede, assim, analisa psicologicamente por que que o Luiz da Silva chama Luiz da Silva. Analisa psicologicamente por que que a Luiz ganhou uma corda. Analisa psicologicamente por que fulano representa não sei o quê. Entendeu? Porque é isso que eles querem. Eles querem que você... O Enem também tem isso, mas o Enem ele te dá uma resposta meio que intrínseca já. No comando, na questão, já tem uma resposta ali. Então, você tem isso, essa coisa dessa analogia que o Graciliano tenta trazer, só que diferente de Vidas Secas, por exemplo, ele é super prolixo. Meu senhor, assim, ele usa páginas e páginas para descrever um atravessar de rua. Só que, por incrível que pareça, isso não fica ruim. Por quê? Porque o Luiz da Silva, que está narrando, quem está narrando isso, ele tem uma síndrome de da hora demais. Ele tem uma síndrome de intelectual. Tanto é que ele trabalha, né, para o governo, só que ele é meio que um ghostwriter. Então, o que ele faz? Ele recebe trabalhos para escrever para outras pessoas e não assinar essas matérias, né? Outras pessoas assinarem. E todo mundo acha que ele é um homem das letras, sabe? Ele é um homem, assim, olha, esse homem da alta cultura, cultura, né? E aí, olha como, de novo, o Graciliano joga pra gente essa brincadeira com o nome. Ele já nos apresenta a impressão que os vizinhos têm dele. E os vizinhos falando para ele, mas o senhor é um homem letrado. O senhor sabe o que está falando. Olha a analogia. O que ele está representando? Ele está representando os artistas daquela sociedade que achavam que eram salvadores da pátria. Só que o Luiz da Silva é um pobre de um coitado. Ele o tempo todo ele fala, porque eu sou injustiçado. Injustiçado aqui, entendeu? Ninguém sabe que eu vivi. Eu fui muito pobre, a gente tinha que pedir dinheiro na rua, tá? E ele, inclusive, ele usa futuro do pretérito para falar, cara, é muito engraçado. Deixa eu ver se eu acho aqui uma frase, porque ele usa futuro do pretérito para falar as coisas, e ele gosta tanto de língua, de linguagem, ele se incomoda tanto com isso, que tem uma cena que ele vê uma pichação no muro de uma mulher que faz aborto. E aí ele vê aquela pichação, e a pichação tem uma frase muito revolucionária. E aí ele fala, ele lê, e aí ele fala, imediatamente, fiquei muito bravo com aquilo, porque eu jamais abraçaria a revolução, por mais que eu concorde com ela, se ela tivesse uma vírgula no lugar errado. E ele fica puto, porque tá a vírgula no lugar errado. E ele fala, eu não quero fazer revolução com quem não sabe ler ou escrever. Olha que babaca, né? Mas enfim, é isso que ele pensa. É essa figura que a gente tem, né? E aí, a gente tem... Eu acho que eu não vou achar aqui agora, mas depois eu compartilho com vocês. Mas a gente tem essa figura dele, então ele tá contando. Aí tem a mulher que trabalha lá para ele, tem o trabalho dele que tá assim, ruim demais. Tem os mendigos e tem Marina. Marina é a vizinha ruiva, que é bem novinha, que mora do lado da casa dele. E ele se apaixona por ela. Que é esse trecho aqui para vocês. Espera que tem outra pergunta. Você acha que os nomes dos personagens são importantes para a narrativa? Significam algo e não são só nomes? Sim, é isso que eu falei. Eu acho que eu peguei essa pergunta antes, talvez, eu ter explicado exatamente isso. São mais do que tudo. Por exemplo, o nome da mãe da Marina, que é a vizinha dele, é Amélia. Quem é a Amélia? A Amélia é a dona do lar. A Amélia é uma coitada. A Amélia, né, ela depende dos outros. A Amélia não tem uma vida própria. Ela depende do marido, ela depende do filho, ela depende de não sei quem, depende de não sei quem. Inclusive, tem várias teorias, né, de que a figura da mulher foi criada com base na Amélia. Tem vários manifestos feministas que lutam para derrubar essa figura da Amélia que já está tão permeada no nosso cérebro, né? E aí, o que acontece?
ele se apaixona por Marina e começa a paquerar Marina, começa a falar lá com Marina, e aí tudo bem, a Marina fica hahaha, porque Marina é bobinha, Marina é boba de tudo. Marina tá. Só que Marina é interesseira. E ela é tão interesseira que ela aceita se casar com ele, desde que ele dê para ela muito dinheiro para ela comprar tudo que ela quiser. E ele começa a fazer mais dívida do que ele já tinha, e ele já era endividado. Então ele faz dívida, faz dívida, faz dívida, faz dívida, faz dívida. Só que ele é apaixonado por ela. Até que chega Júlio, né? A figura do César, Júlio César, Julião. Julião, ele representa a burguesia em ascensão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Julião, esse menino, esse cara, esse homem, ele é endinheirado, só que recém-endinheirado. Então ele não liga para nada, ele só quer gastar dinheiro. E o que ele faz? Ele engana as pobres meninas e mulheres. E é claro que ele vai enganar a Marina. E é claro que ele vai enganar a Amélia. E é claro que ele vai enganar a metade da torcida do Flamengo. E é claro que o Luiz, que se acha um cara batalhador, né, que representa o brasileiro, e que tem o que o brasileiro faz? O herói que não usa capa. Eu vou salvar essas mulheres tudo. E não é só porque eu gosto de Marina, não. É porque as mulheres têm que saber. Tem que saber, tem que ver quem esse cara é. Esse cara, ele tá acabando com todo mundo. Eu vou salvar. Então ele tem esse processo de de herói. Ele se acha maravilhoso. E ele começa, inclusive, a falar até mais difícil nessa hora, sabe? Ele começa a usar mais método do pretérito. Eu cantaria, eu faria, eu queria, tudo assim, sabe? E aí você fica. E alguns críticos chamam isso de narrativa zigue-zague. Porque ele vai e fica, vai assim, vai lá, aí volta, aí não sei o quê, e blá blá blá. E como ele já contou pra gente, logo no começo, que ele passou por um processo de delírio, de loucura, de síncope de loucura, a leitura também começa a entrar numa angústia que é angustiante, porque tem imagens fortes. Então tem rato, sujeira, banheiro, cena em banheiro. Gente, como tem cena em banheiro nesse livro? É assustador. Tem uma cena, que eu não vou contar, senão vai ser muito spoiler, que eu quero que vocês leiam ainda, que é muito rápido de ler esse livro, mas que ele tá, o Luiz, com as unhas sujas e pretas, sabe? E ele tá encucado com aquilo. E as cenas que ele entra em casa, ele sempre fala como que tá a casa de limpeza. A mulher que trabalha para ele em casa esconde moedas embaixo da terra. E aí, uma hora, numa síncope de loucura, ele tenta pegar aquelas moedas, ele suja ainda mais as mãos de terra. E depois ele devolve, e depois ele devolve mais. E aí ele cai, e aí ele não arruma a cama, ele não limpa, ele não se limpa, ele não vai tomar banho. Tudo sempre assim, né? E a Marina, inclusive, ela toma banho o tempo inteiro, cara. É impressionante como tem cenas dela tomando banho. E todas as cenas dela tomando banho, a não ser quando ela engravida. Quando ela engravida, e que ela acha que vai ter que ir abortar essa criança, porque é do Julião, e o Julião já sumiu do mapa, já desapareceu da face da Terra, para ela, pelo menos, ela vai ao banheiro, sabe? Ela vai ao banheiro e aí ela fica lá com a mãe dela gritando: sai, Marina, sai daí. E ela fica sentada, meio que, sabe, na sujeira do banheiro, sem ter limpado o banheiro antes. Isso já mostra, né? Isso já mostra muito. E Marina é ruivinha, branquinha, com sardas, né? Usa sempre vestidos floridos, amarelos e leves. Aliás, quando ela vai comprar as coisas, tecidos para o casamento, ela só compra tecidos claros, né? Então, assim, cheio de bordado. Então, isso mostra muito, né? E aí você tem o Julião, que é essa representatividade, né, ele representa essa questão aí da burguesia em ascensão e que, por conta disso, não liga para nada. Todas as vezes que o Luiz
pega ele e fala, agora você vai se ver comigo? Vai falar aí, conta aí. Ele fala, meu, não devo nada, sabe? Por quê? Porque quem tem dinheiro não deve nada. Quem tem dinheiro não vai se incomodar com esses pobres, né? E ele começa, como ele disse no começo do livro, né, a entrar numa síncope ali, né, de absoluto desespero, de loucura, e, enfim, várias coisas vão acontecer. Não vou contar porque eu quero que vocês leiam, para vocês saberem, mas é isso, né? Então, recapitulando os eventos todos que a gente tem, né, nesse livro, a gente vai ter que lembrar desse excesso de palavras que o Graciliano muito genialmente conseguiu colocar nessa literatura para mostrar que, às vezes, o artista também não consegue salvar, sabe? E lembre-se que depois que ele entregou aquilo, ele foi preso. Então, assim, o artista não consegue mesmo. E depois, se vocês forem ler, gente, se vocês forem ler Memórias de um Cárcere, é mais bizarro ainda como ele coloca isso. E todo mundo da segunda fase do modernismo usa as analogias, porque não pode falar real, senão era o quê? Picotado, censurado, preso, morto, né? A gente tem um monte de movimento aí dessa época e alguns movimentos vão começar a surgir, né, depois, porque ainda depois disso a gente tem a terceira fase, que é uma fase mais introspectiva, com a Clarice Lispector, por exemplo, mas além disso a gente tem o concretismo na poesia, a gente tem a poesia marginal, né, que começa com o movimento Tropicália. Então, assim, muita coisa vai acontecendo, a política é sempre uma pauta muito importante. E nessa época, é isso. Personagens são analogia, é uma quantidade exorbitante de palavras e um floreio de linguagem, uma narrativa zigue-zague. O que mais? Ele foi preso naquela época. Aliás, depois, quando ele foi solto, ele até tentou entrar na questão do comunismo, mas ele não foi muita praia dele, não. Diferente do Jorge, né? Que passou a vida toda muito, muito comunista e aí depois abandonou o movimento. Que nem a Pagu também, que foi o mesmo processo. Então, a gente tem essa coisa em primeira pessoa. Segunda, ó, no Enem não cai isso, mas na FUVEST, bicho, vai cair. Que primeira pessoa, e que faz parte dessa trilogia aí de primeira pessoa, né? Caeté, São Bernardo e Angústia. E, por fim, mas não menos importante, eu tenho mais uma pergunta para responder aqui, mas eu só queria falar que o Graciliano, gente, ele cai muito em todas as provas que eu já vi em toda a minha vida. Eu fui testar e fazer uma prova de mestrado esses dias não, foi no ano passado. E caiu o Graciliano, caiu o São Bernardo, era a leitura obrigatória do mestrado. Então, assim, temos aí uma questão, né? Então, o Graciliano, por quê? Porque ele estava muito enraizado com o momento político, né? Tava muito assim, tem muito a ver. E aí aquela pergunta que acho que o Leandro fez, né? Lucas, de que se eu acho que vai cair mais aí nos vestibulares, se for pela normalidade, deveria, porque a gente está numa fase muito parecida com aquela, né? Com as pessoas na rua pedindo o AI-5 de volta, né? Com o presidente falando que é a própria Constituição e querendo derrubar os outros poderes. Então, assim, né? São várias coisas aí. E com essa pandemia, com a economia lá embaixo, uma quebra mundial, né? Eu estava escutando um podcast esses dias falando sobre a queda do preço do petróleo. Então, assim, questões aí que dá para conectar. E mais do que tudo, se vocês lembrarem desses dados, vocês podem usar na redação. Porque a redação sempre vai trazer um problema atual. Sempre. E aí, você pode citar alguma obra do Graciliano ou o próprio Graciliano, né? E as suas respectivas análises, analogias e representações. Então, assim, e lembrando, né? Assim como outros livros dele, Angústia é um livro muito metalinguístico, né? Que foi o que eu falei, tem um livro dentro do livro. Então, ele mesmo fala que ele está escrevendo aquilo, né? E tem uma parte que eu amo essa parte, que ele fala assim, se me perguntam
o que eu acho de um escritor tal, se eu não conheço, eu falo que é uma bosta. Tipo, para vocês verem como ele é pessimista, ele é de mal com a vida, mas ainda assim, ele se acha o salvador da pátria, tá? Deixa eu ler a outra pergunta e beber uma água, que eu tô até falando enrolado por causa da secura. Apesar de ser uma bibliografia de concurso, você acha que as escolas acabam colocando poucos autores clássicos nacionais no dia a dia dos alunos? A Isabela Freires perguntou. Isabela, olha só, eu não acho que sejam poucos autores clássicos nacionais. Eu acho que são poucos autores de maneira geral, né? A gente não fala muito de livro, a gente não está acostumado muito com livro, a gente não. A não ser que alguém da nossa família, ou sei lá, alguma coisa faça, algum personagem faça a gente se encantar. A literatura não é uma coisa muito aplicada. E quando é aplicada de uma maneira extremamente convencional, clássica e antiga e antiquada, né? Tanto é que os livros, cara, nunca mudam assim nas listas obrigatórias, são sempre isso, né? Sempre do final e difíceis a beça, né? Porque não vão colocar alguém contemporâneo, sabe? Porque depois passa a ser literatura contemporânea, depois da terceira fase, e aí a academia não gosta, né? De contemporâneos, a não ser que a pessoa tenha morrido. Então, isso para mim, isso é uma crítica que eu faço sempre, assim. Primeiro que eu não acho que seja certo a coisa do obrigatório, mas ok, eu não posso mudar isso. Mas eu não acho, long story short, né? Resumindo a minha resposta, eu não acho que sejam poucos. Eu só acho que são os mesmos, sabe? E aí, portanto, dá essa ideia de pouco, porque acaba sendo sempre o José de Alencar, Mário de Andrade, o Graciliano, o Jorge e Clarice, que é a única escritora mulher que a gente fala sempre, né? E que todo mundo conhece. Qual o seu livro? Raquel Araújo perguntou qual é o seu livro preferido do Graciliano. Angústia 100%. E é engraçado isso, porque sempre foi Vidas Secas. E eu tinha lido todos, e eu tinha lido Angústia quando eu era mais nova. Só que eu não tinha curtido tanto, porque Vidas Secas é uma coisa muito bizarra, de lindo, né? É um livro lindo, assim. Eu até fico arrependida de falar que Angústia é meu preferido. Mas é que Angústia, ele é tão atual, sabe? E mais do que atual, eu vou ser mais específica ainda. Vidas Secas é muito lindo. E é o meu livro preferido também, sabe? Só que é de uma realidade que eu nunca vivi, né? E que o que eu sei é do que eu leio, que é a seca, o Nordeste, a falta de água, etc. Agora, angústia é uma coisa que eu vejo, tipo, todos os dias, sabe? Então, eu acho que é por isso que a angústia me pegou de jeito, assim. Então, eu responderia essa. Por onde começar a ler? Vidas Secas. Não à toa ele tem essa linguagem seca, né? Essa linguagem seca acaba facilitando muito esse processo, tá, gente? De leitura dele. Porque ele não tá. Em Caetés, por exemplo, a gente tem também muita loucura. A maioria dos livros dele, como é muita analogia, e às vezes você fica meio tonto, né? Então, em Vidas Secas, apesar de ser muita analogia, é super seco. Então, a única coisa que vai mudar ali é que você vai chorar muito, né? Em Vidas Secas, você chora, assim. É muito bizarro o quanto que a gente chora lendo Vidas Secas. Mesmo eu, de novo, esses dias, chorei, de novo. Mesmo sabendo o que ia acontecer, sabe? Então eu recomendo fortemente, assim, porque você também vai ver o poder do Graciliano de trabalhar com a linguagem, sabe? Usar a própria língua para falar algo. Usar a própria língua como analogia de alguma coisa. Como manter o foco e como não perder o ritmo. Peraí. Tá. As duas perguntas são do Lucas Reis, então, como não perder o ritmo dos estudos, e se talvez uma leitura mais leve,
e como manter o foco nesse momento de instabilidade. Deixa eu ver se é isso. Beleza. Vê se eu respondi todas com essas duas, gente. Só que qualquer coisa vocês fazem de novo. O que acontece? Nessa época é muito complicado. Por quê? Porque a ansiedade vai a milhão, né? Vai a 1000 por hora. Eu tenho um vídeo no Valer um Livro que eu falo sobre... Eu tinha acabado de voltar de uma prova do Enem, ou da FUVEST, não, da FUVEST, e eu só faço todo ano para corrigir com vocês, né? E aí, gente, eu voltei, eu chorava tanto no ônibus, tanto, 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 e eu só conseguia pensar, mas por que eu tô chorando, sabe? Tipo, eu não preciso dessa prova. E aí eu cheguei na minha casa, eu pensei, meu, se eu tô assim, imagina quem é muito ansioso por natureza, que nem eu, e precisa da prova para passar, né? E é por isso que também está todo mundo pedindo tanto para que o Enem seja cancelado, porque não dá para achar que vai ter as mesmas coisas, né? Porque você vai competir com a mesma pessoa que estudou nos melhores colégios, né? Que não precisou de YouTube, canal, de nada para saber, né? E aí, nessa época de pandemia e isolamento, complica ainda mais, porque isso é ainda mais, né, angustiante, tal qual o livro do Graciliano. E eu acho que eu preferiria, eu tenho preferido passar o meu tempo, eu tô quase fazendo que nem o Luiz da Silva, usando só o futuro do pretérito. Eu queria, mas assim, entrando em outras histórias. Isso é de um jeito a não enlouquecer, você não tem ideia, assim. Eu sou muito ansiosa, eu tomo remédio, inclusive, mas mesmo assim, e eu fico sozinha aqui em casa, então eu fico, sabe, tipo, assim, o dia todo. Só que aí eu tenho entrado em outras histórias e até os meus sonhos estão mudando. Então, o que que eu recomendo, mas eu já recomendaria isso mesmo sem estar numa pandemia. Imagina numa pandemia. Que eu sempre falo, intercala a leitura. Não inventa de me ler Macunaíma, logo depois da Angústia e logo depois da Cidade das Serras. Você vai enlouquecer, gente, entendeu? Então, assim, dá uma segurada, escuta um audiobook, tem um monte de e-book aí que tá de graça. Vê um e-bookzinho, lê um e-bookzinho, vê um filme Água com Açúcar, uma coisinha boba, vê alguma coisa, dá uma respirada. Sabe o que é isso? Eu chamo de o equivalente ao café. Quando você vai fazer degustação de alguma coisa, qualquer coisa, comida, vinho, cerveja, qualquer coisa, perfume, quando você sente o cheiro, logo depois, antes de você ir para a segunda, você tem que passar o nariz no café. Para você dar uma esquecida naquele cheiro, para aquele cheiro anterior não ficar aqui ainda. É a mesma coisa com literatura. Não adianta você degustar Macunaíma, que é super difícil. Ou, por exemplo, eu tenho um livro aqui, que é o Memórias Sentimentais de João Miramar. Esse livro aqui, nossa, vê esse livro aqui. Esse livro aqui, para mim, é um dos livros mais difíceis do Oswald de Andrade, que se compara muito ao Angústia, inclusive, na linguagem, porque não tem uma linha, né? E, cara, não adianta você sair daquilo, você tá tentando, você tá no dicionário ainda, você acabou de abrir o dicionário para tentar entender o que aquilo dizia, o que aquela palavra significava, e você já tá vendo outra palavra. Como que você vai aprender assim? Então, assim, é muito importante intercalar para não enlouquecer, tá? E entrar em outras histórias. Cuidado para não ter uma síndrome de Peter Pan e achar que tá para sempre dentro da história. Mas é isso, sabe? Tipo, eu tenho feito muito isso. Tô vendo a história de todo mundo. Porque aí, pelo menos, se é pra chorar, eu vou chorar porque a Shonda Rhimes não matou o personagem que eu gostava, entendeu? Não porque eu tô sofrendo, porque eu tô sozinha, porque eu tô com saudade, sei lá. Tá? Então, eu indico muito isso. Eu sou absolutamente contra essas pessoas que acham que tem que ser, sabe, cocaína na veia, gente. Não é assim. Porque é difícil, não é fácil. Não são coisas fáceis. São leituras pesadas. E são leituras que elas se tornaram clássicas porque elas fazem a gente pensar fora da caixinha. E não dá para pensar fora da caixinha para tudo, né? Tem que dar respirei, beleza.
Então, assim, já tenta fazer o seu cronograma pensando nisso, tá? E tá tudo bem, tudo é literatura. Rafaela Souza, já foi. Gustavo. Então, angústia como uma poesia, temos que observar tanto a forma quanto o conteúdo, como diz e o que ele preza por apresentar, sempre mostrando cenas angustiantes de formas incômodas. Exatamente. Com a diferença que a forma na poesia, ela se dá exatamente pela rima ou pela falta de rima, estrofes, etc, né? Então, ou seja, a forma na poesia é forma mesmo. Isso é um soneto? Isso é um decassílabo? Qual que é o esquema de poesia? É A, B, B, C, C? É ABA? O que é, né? Já no Angústia, você tem que ver a forma, mas mais no sentido de que quais palavras foram escolhidas para representar aquilo, entendeu? Essa é a forma. E o conteúdo em si, que é a história, né? Então, esses dois lados. Quem fazia muito isso era o pai do Antônio Vieira, lá atrás. Essa outra história também. Cai, mas não é tema de hoje. Acho que é isso? É isso, gente? Todo mundo bem? Respondi todas as dúvidas. Eu falo muito rápido, eu sei. E por incrível que pareça, eu costumo me ver e ver os meus próprios vídeos com, com vezes 2. Mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho, né, do que é das escolas literárias, o que costuma cair no vestibular. Não deixem literatura por último, tá? Por favor, não façam isso. E nesse período de quarentena, leiam muito, aproveitem, porque uma das coisas que a gente mais fala é justamente que a gente não tem tempo para ler, né? Aliás, eu fiz um desafio em fevereiro que eu tinha que ler um livro por dia. E aí eu descobri que até eu ficava usando isso como desculpa, que eu não tinha tempo. E eu consegui ler um livro por dia. Não tô falando que você tem que ler um livro por dia. Talvez, se vocês quiserem, vocês podem ler também. Mas o que eu quero dizer é que a gente deixa o livro muito pra lá, sabe? Então vamos priorizar essas outras histórias. Vamos usar a nosso favor, assim. Se a gente tem, você tem esse tanto de livro, eu fiquei pensando, assim, eu tenho esse tanto de livro, deixa eu ler para entender um pouco mais, né? Para ver um pouco mais o que eles quiseram, o que eles queriam dizer, porque nenhuma leitura é a mesma, sabe? Tanto é que eu reli Angústia e virou meu favorito, sabe? Eu só vou ler o último trechinho para vocês, só para falar, para arrematar aqui essa live. Mas olha que legal, gente. Olha como o Luiz, ele realmente representa tanto essa sociedade de artista e tal, blá, 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 como também o próprio Graciliano, que estava, diga-se de passagem, preso, sem conseguir lidar com o mundo enquanto esse livro estava sendo lido, né? Porque ele já é lançado. Olha que louco o que o Luiz fala, um trecho aqui. Escrevi muito atacando a República Velha, doutor. Sacrifiquei-me, endividei-me, estive preso por causa da ideologia, doutor. Afinal, para se livrarem de mim, atiraram-me este osso que vou roendo com ódio. O que é o osso, né? É a máquina de escrever, é o livro. Não é? Pense o seguinte, ele está falando que ele se sacrificou, que ele escreveu muito contra o governo, e aí o que sobrou para ele foi roer esse osso que deram para ele. E o que ele está fazendo? O que é esse roer? Ele está escrevendo e está contando pra gente, em primeira pessoa, o que ele está passando. Pegou? Esse exemplo foi bom, hein? Arrematei. É isso. Gente, muito obrigada. A gente se vê por aí. Sigam aí a Record em todas as redes. Vejam também, eu acho que a próxima pessoa no dia 24 é a Lê Gurgel. Vão ter outros nomes, eu acho. Sigam o Valer o Livro também em todas as redes sociais. E se vocês tiverem mais dúvidas, logo, logo eu vou lançar lá no canal um vídeo sobre Angústia do Graciliano. E também já tem um monte de aulas sobre todas as escolas, com vida e obra de autores, enfim, assim vai. Até a próxima e bons estudos para quem for estudar, boa leitura para quem for ler, boa vida. Tchau!